O soluço é algo familiar para todo mundo, né? Quem nunca teve um soluço, né? Mas ainda é um fenômeno pouco conhecido, muito embora a gente saiba que o soluço ele é uma contração repetitiva do diafragma, né, por meio de estímulos involuntários e muitas das vezes também tem a participação da musculatura intercostal. O que acontece é que uma contração coordenada da musculatura inspiratória acaba encontrando em fração de milissegundos um fechamento da glote, o que interfere na passagem de ar, obviamente, né, pelas vias aéreas, e isso provoca aquele som típico, bastante característico do soluço. E quando o soluço está em curso, normalmente isso vai acontecer em torno de 4 a 60 vezes por minuto. Os soluços são classificados de acordo com a sua duração. Basicamente, nós temos três tipos de soluço, né? O soluço que ocorre com um ataque agudo, né? Um ataque agudo de soluço, e ele vai ser classificado como um ataque agudo quando a duração for menor do que 48 horas. Né? Existe também aqueles soluços que são soluços persistentes, e aí são soluços que duram mais do que 2 dias. Né? E existem aqueles soluços que são classificados como soluços intratáveis. Tá? E aí esses soluços eles duram aí mais do que um mês. Tá bom? Tem uma curiosidade que existe um registro no Guinness Book, né, do maior período em que uma pessoa ficou soluçando, né? E pasme, não é piada. Esse indivíduo ele ficou 69 anos e 9 meses soluçando. Né? E por incrível que pareça, e mais uma vez, não é piada, esse ataque de soluço só foi resolvido, só foi aparentemente curado depois de várias orações aí a São Judas, né, que é o responsável aí pelas causas perdidas, né? Bom, o tratamento do soluço, raríssimas às vezes há necessidade do uso de alguma medicação, porque o soluço naturalmente ele é autolimitado, né? Não costuma durar muito tempo, né? Muito embora tenha essa classificação, né? E também existem aquelas formas, aquelas manobras físicas, né, que muitas pessoas fazem, né, para que o soluço seja solucionado. Mas eu vou falar disso para vocês daqui a um instantinho, né, sobre essas manobras físicas aí que as pessoas fazem para resolver o problema do soluço. Os soluços são espontâneos, né? São contrações mioclônicas do diafragma e muitas vezes também dos músculos intercostais. Inicialmente foi proposto, né, lá nos anos de 1943, né, por Bailey, que o soluço ele é gerado por um arco reflexo, né, composto aí de basicamente três componentes, né, um componente aferente, um componente central e um componente eferente, sendo que o seu componente aferente, especialmente, é o nervo vago, né, o seu componente central, a região do sistema nervoso central que fica ali na adjacência do centro respiratório, e o seu componente eferente, basicamente, o nervo frênico, que quando acometido em um soluço, acreditem, o diafragma tem uma contração unilateral, principalmente. Raras são as vezes em que o efeito do soluço provoca contração bilateral, ou seja, das duas cúpulas diafragmáticas, né? Uma cúpula normalmente é que é afetada aí no soluço. E também quando o nervo acessório ele também é acometido, aí há a participação nesse movimento, nessa contração mioclônica dos músculos intercostais. Qualquer processo que afete aí os componentes do arco reflexo podem desencadear o soluço. Qualquer processo que interfira nos componentes do arco reflexo, né? A causa mais comum é a distensão gástrica, né? A distensão do estômago, causada aí, na maioria das vezes, por conta de grandes refeições ou por conta da ingestão de bebidas carbonatadas, né? Existe situação também que o soluço pode ser desencadeado por conta de ingestão de pimenta, né? Ingestão de pimenta, ingestão de álcool. As pessoas que são tabagistas também podem
tem um componente que facilita o desenvolvimento de um soluço, né? Também outras exposições a elementos irritantes às vias aéreas ou também ao trato gastrointestinal, né? E o soluço também ele pode ser desencadeado, ele pode ser iniciado por conta de ansiedade, né? Normalmente acompanhado de uma ventilação de maior amplitude, né? E também de frequência respiratória mais alta. É muito comum também isso aparecer em indivíduos que ah, são muito ansiosos, estão passando por momentos de grande ansiedade e começam a deglutir ar, né? Ou seja, a aerofagia, né? Então tá engolindo ar. Isso aí também é causa de soluço, né? A gente ouve de tudo, né? Para fazer, para resolver o problema do soluço, né? Tem gente que coloca papelzinho na testa, tem gente que bebe água de cabeça para baixo, tem de tudo, né? Bom, essas coisas todas que as pessoas fazem, a depender do que é feito, tem sim alguma eficácia, mas para tratamento de ataques agudos. Lembram que nós temos aí três classificações, né? Temos três tipos de soluço. E isso vai se aplicar, né, com alguma eficácia para os ataques agudos, tá bom? Na literatura a gente tem aí um grau de recomendação baixo e um nível de evidência baixo também para o uso dessas manobras, né, ou dessas terapias físicas, digamos assim, na tentativa da correção de um soluço, né? Basicamente é dividido aí em três tipos de estímulos, né? Estímulos nasofaríngeos, né? Estímulo vagal e manobras respiratórias, tá bom? Então pode ser, tem pessoas que fazem instilação intranasal de vinagre, tem gente que faz inalação de sal, tem gente que faz estimulação orofaríngea com água gelada, né? Tem gente que faz compressa gelada na face, tem gente que faz massagem carotídea, tem gente que dá susto, né? Tem gente que acha que dar o susto é o que vai resolver, né? Alguns induzem o vômito, tem gente que prende a respiração, tem gente que faz manobra de valsalva, tem até pessoas que acabam fazendo uso de CPAP na tentativa de resolver o problema do soluço. O fato, pessoal, é que quando você vai fazer algum tipo de estímulo desse, a proposta é tentar restabelecer a ordem entre aqueles três componentes do arco reflexo proposto lá nos anos de 1943, para que então o movimento inspiratório mantenha uma boa coordenação com a atividade glótica. E dessa maneira, então, o soluço tende a ser interrompido.